Olá, boa noite a todos. Espero que todos sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estamos iniciando mais uma roda de conversa que faz parte do segundo festival da Casa Sueli Carneiro. A roda de conversa hoje tem o nome de Por que Mentorar? Por que Orientar? Ela é composta pela Kelly Quintiliano e Daniela Ernest. A Kelly Quintiliano é uma mulher negra, mãe, avó, mentora do coletivo Iteramachê, é especialista em Direito Público pela EPM, mestranda em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, atua na educação popular, em especial pensando em diversidade de gênero e letramento. A Daniela Carolina Ernest é mentora também do coletivo Iteramachê, licenciada em Biologia, especialista em Microbiologia e Biotecnologia, mestre em Ensino das Ciências e doutoranda de Ciências pelo PPG-HDL, diversas, né, que é da FFLCH da USP, pesquisa sobre decolonialidades no currículo e formação de professores das ciências. Sejam muito bem-vindas, Daniela, Kelly, a roda é toda de vocês. Obrigada. Boa noite, meu nome é Kelly Quintiliano. Como a Alessandra colocou, sou mentoranda do Iteramachê, mas comecei no Iteramachê como mentoranda, né? Então, tive esse processo de conhecer esse coletivo como aluna, e hoje eu estou do outro lado, mas a gente observa que essa divisão ela não é de um lado ou do outro, mas que a gente compartilha as ideias e as experiências para um objetivo comum. E hoje nós estamos aqui para celebrar o Festival Rio de Janeiro, e eu gostaria de te dizer um pouco sobre isso, né? Esse festival ele é para celebrar o aniversário da Sueli Carneiro, uma mulher negra, uma acadêmica, uma pesquisadora, que tem suas pesquisas voltadas para a negritude, para a mulher negra em especial. Então, inicialmente eu gostaria de parabenizar a Sueli Carneiro e convidar a todos que conheçam a Casa Sueli Carneiro e conheçam a obra da Sueli Carneiro também. Nosso objetivo hoje é fazer uma roda de conversa sobre o que é mentorar e por que orientar. Ori com hífen mesmo, ori, hífen, orientar, né? Para a gente fazer uma junção da palavra ori com orientar. Pedir para a Dani colocar o nosso arquivo para a gente compartilhar algumas ideias. Para quem não conhece Tiramaxê, a Tá gente indo, trouxe gente? Eu preciso que me... Tá indo? Tá indo, sim. Então tá. Tá indo, sim. Iteramaxê é uma palavra iorubá que significa resistir e preservar. É um coletivo criado em 2019 e tem como objetivo a formação de mentorados no processo preparatório para os exames de seleção de pós-graduação, mestrado e doutorado. Pode passar. Antes de trazer essa conversa sobre o que é orientar, o que é mentorar, dentro da perspectiva do Iteramaxê, eu acredito que seja importante a gente trazer um pouco da filosofia africana, que é algo que é base aí da nossa mentoria. Eu acredito que muita gente já deve ter ouvido a palavra Ubuntu, mas nem todos talvez tenham ouvido a palavra Ubuntu. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. A Ubuntu, ela é a raiz da filosofia africana, né? Ela é uma palavra de origem bantu, e ela, na verdade, é a junção de duas palavras, Ubu com Tu.
E o Obu, ele evoca a ideia de existência. Seria uma energia vital. E um Tu é o ponto no qual essa sintetizá-la, vai tornar uma forma concreta, um modo de um processo contínuo de movimento. A energia para a filosofia africana, ela está sempre em movimento. E ela torna-se concreta a partir desse Untu. Já o Mu é uma energia, é uma ideia de existência um pouco mais específica. Seria mais o que a gente conhece como vida de uma forma geral. Só que quando ela é colocada junto com a palavra Untu, ela resulta numa outra palavra, que é o Muntu, que significa a emergência do ser humano. Então, o Muntu seria a concretização dessa energia na pessoa do ser humano. Então, ela se materializa, ela se concretiza no ser humano. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas essas definições eu coloquei aqui, foram tiradas de um artigo, A Filosofia do Ubuntu e o Ubuntu como uma Filosofia, do Ramose, um filósofo africano muito importante, e vocês podem depois estar pesquisando aí um pouquinho sobre ele, que ele trabalha bastante essa questão da filosofia africana. Pode passar. E agora a gente parte para uma outra palavra, desculpa. Ori. O que é Ori? Ori, ela significa cabeça. A cabeça é o lugar de conexão entre o Muntu, que é a concretização na pessoa do humano, e o Bu, que é aquela energia. Então, é a nossa conexão com essa energia espiritual, com essa energia vital. Isso pensando a partir de uma filosofia africana. Mas também a gente pode trazer, e não quero aqui deixar isso de uma forma de sincretismo religioso, não é isso, mas é pensar em perspectivas diferentes que tratam também da questão da nossa cabeça. Para as filosofias, para as religiões de matriz africana, o Ori, ele tem um lugar sagrado na nossa vida, porque ele é o lugar que abriga os orixás. E o primeiro orixá é a própria cabeça. Sua cabeça, ela tem que ser cultuada, porque ela é muito importante, ela que faz essa ligação com um plano ancestral, um plano que te liga com os orixás. E para quem não é das religiões de matriz africana, como que pode pensar essa cabeça? Será que essa cabeça também tem algo de sacro, né? Existe sacralidade nisso? Aí pensando pela perspectiva do cristianismo. Deus, quando formou o homem, ele soprou, o Espírito Santo soprou nesse homem e a partir dali ele teve vida. Então existe ali uma conexão entre Deus e o ser humano. E para além disso, ele dotou o homem de palavra, de racionalidade. E no Novo Testamento, existe um versículo que fala que você deve entregar a Deus um culto racional. Então, a sua cabeça está diretamente ligada a prestar culto a esse Deus, tanto se a gente pensar das religiões de matriz africana, como se a gente pensar no cristianismo. Claro que a gente poderia também trazer outras religiões e outras definições quanto a isso, mas eu estou trazendo alguns pontos só para a gente entender um pouquinho o quanto é importante a nossa cabeça. E também um outro ponto é a cabeça na perspectiva de produção intelectual. A cabeça é um lugar de produção identitária, onde você vai se reconhecer e formular pensamentos sobre você, e também é um encontro intercultural, onde você vai ter possibilidade de ter encontro com outras vivências, outras culturas, outras sociedades, e formular também pensamentos. E é possível também, pensando academicamente, formular propostas de projetos, de tese, defender ideias e epistemologias
a partir disso, dessa produção intelectual que começa ali na sua cabeça, e como a gente disse, é o lugar que abriga os orixás. Pode passar. Eu trago a fala da Salomé no livro Espírito da Intimidade. E nesse livro ela fala um pouco da ligação do espiritual com a comunidade, com o relacionamento entre duas pessoas, e numa perspectiva mesmo africana. Ela traz muitos exemplos de como se dá essas relações dentro da comunidade dela. E ela, vou ler aqui, ela fala: a comunidade é o espírito, é a luz guia da tribo, é onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para cuidar uma das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com os dons que trouxe ao mundo, da forma apropriada. Quando nós não descarregamos nossos dons, ou seja, quando nós não usamos esses dons, nós vivemos um bloqueio interior que nos afeta espiritual, mental e fisicamente de formas diferentes. Ficamos sem lugar para ir quando temos necessidade de servir. Nós nascemos para estar em comunidade. Naquele primeiro texto que eu mencionei, do Ramose, ele fala também disso, que o Ubuntu ele só se materializa para que as pessoas possam viver em comunidade e para que a palavra ela seja concretizada. Então, a comunidade ela tem uma função de trazer o melhor de nós, materializar os nossos desejos, materializar os nossos dons. E no Iteramaxê, o que a gente pretende como objetivo é materializar conquistas acadêmicas, a inserção das pessoas na academia. Por isso que a gente pensa na palavra orientar de uma forma diferenciada. Pode passar. Orientação. Ori é a junção da palavra orientar com ori. É mais do que só orientar, do que indicar um caminho. É estar em comunidade. O que o Iteramaxê pretende é ser um quilombo virtual, é estar em comunidade e potencializar aqueles dons que foram entregues para que sejam manifestados em comunidade. Essa é a minha fala, eu quis trazer essas questões, pontuar essas questões, para que a gente possa aí trabalhar um pouco o que seria essa orientação e para que quem não tinha ainda conhecimento, saber um pouquinho o que é o Ubuntu e o que é o Ori. É isso, obrigada. Passar para a Dani, para ela estar dando continuidade aí nessa nossa roda de conversa sobre orientação. Obrigada, Kelly. Qualquer coisa que eu fale agora vai ser muito branda e bem apagada depois do que tu disse, porque foi muito lindo, fiquei emocionada. Então, vou falar um pouquinho do processo, já que a Kelly explicou, né? Porque orientar. Na realidade, quando a gente orienta, a gente se orienta. Tem uma frase da Conceição Evaristo que eu levo na minha pesquisa e na minha vista. Ela fala assim: quando a gente escreve a pesquisa, a gente também se inscreve nela, né? No conceito de escrevivência. Então, quando a gente orienta alguém, a gente também se orienta e essa pessoa orienta a gente. Muito ao modo do Paulo Freire, de que a gente aprende uns com os outros nesse processo dialético. Como todos aqui, acredito, eu também fui aluna de escola pública. Durante a minha graduação, eu via diferenciações entre as pessoas que eram negras, LGBTQIA+, ou como eu, que performam um tipo de religiosidade, por isso, né, uso véu, que a gente era, assim, excluídos na cara de pau durante todo o processo de aquisição do conhecimento. As melhores oportunidades não são para a gente, nós não somos os bolsistas escolhidos. Então, essas coisas, elas me movimentaram
e me irritavam também. Desde aquela época, eu comecei a fazer individualmente, como a Tela faz, e eu fiz também, parceria com os colegas, porque eu sabia que se a gente se unisse, seríamos fortes e a gente conseguiria oportunidades. E assim foi indo. Então, até entrar no Diversas e encontrar as meninas, que foi um encontro de alma, é a minha comunidade, a minha família, o Itemaraxé, já disse isso, sou tão grata, é o que me faz ficar sã na pós-graduação, é o nosso coletivo e a afetuosidade que a gente tem ali, né, da gente se preocupar com os membros do coletivo, mas também com as pessoas que estão participando das mentorias e são os nossos mentorandos, nesse processo de construção coletiva, colaborativa e democrática. Porque não existe hierarquização, a gente não está no coletivo para ensinar ninguém, a gente está no coletivo para construir junto, para aprender junto. Então, não é a Daniela que está ensinando alguém, ou a Alessandra, ou a Kelly, a gente está construindo conhecimento de uma maneira que a academia não conhece. E eu fico muito orgulhosa desse processo, porque todo mundo diz que é impossível, e a gente vai e faz, não, é possível. É possível você construir coletivamente, é possível construir afetuosamente, né, de maneira solidária e dialética, respeitando as especificidades das pessoas, o tempo das pessoas, os problemas das pessoas, escutando e conseguir fazer com que a gente mude e as pessoas também mudem, né? É aquela coisa dos afetos, não dos afetos de afetividade, mas de ser afetada e afetar também durante esse processo. Então, quando a gente fala do aquilombamento, é um aquilombamento mesmo, é um grupo, e a gente se ama e se fecha e todas defendem umas às outras, porque é isso. Quando a gente é historicamente excluída dos processos, a gente tem que resistir. A nossa maneira de resistir dentro da academia é assim. Então, quando as meninas criaram o grupo e eu fiquei sabendo, eu logo me voluntariei. Porque quando a gente faz as ações isoladas, o que é muito importante, e não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, porque também já fiz, né, Théo? A gente sabe que você consegue ajudar uma ou duas pessoas, mas quando existe um coletivo, uma organização, o alcance é maior. E a gente não fica sozinha também. Porque quando você está mal ou está perdida, daí pede ajuda para uma amiga, desabafa com alguém, e o grupo te acolhe, o que é muito importante também durante esse processo de mentoria, de orientar, né? Então, fiquem muito, muito tranquilos em fazerem perguntas e problematizarem, porque a gente está aqui para isso. De antemão, eu sou muito grata pela oportunidade. O Itemaraxé salvou a minha sanidade mental durante a pós-graduação. Eu sou uma pessoa hoje que consigo ser um pouco sã e continuar caminhando graças a esse coletivo tão potente que é o nosso. Muito obrigada. Bom, gente, eu levantei a mãozinha aqui, eu gostaria de fazer um comentário, não sei se eu posso. Sim, fica à vontade. Então, na verdade, eu estava ouvindo vocês falar, né, sobre esse processo de orientação, né, e estou começando a ler, justamente por sugestão até mesmo do grupo, o livro da Débora Diniz, Uma Carta para uma Orientanda. E ali ela começa a falar que logo no começo do texto, ela escreve no feminino, né? Ela escreve como sendo ela uma mulher, como sendo ela uma escritora, como sendo ela responsável pelos pensamentos mesmo, sabe? Pelos pensamentos, conflitos. E é interessante a forma como ela aborda essa questão de orientação, né? Porque ela fala que realmente é aquilo que vocês já tinham falado durante, né, a fala de vocês, que é um processo de que você também está acrescentando, que você também está conhecendo, né? Aquele ditado, né? De quando a gente está explicando alguma coisa para alguém, a gente aprende muito mais do que se a gente tivesse simplesmente decorado ou simplesmente assimilado que aquilo é o correto para se fazer. Então, eu agradeço muito ao grupo, inclusive pelas sugestões, porque
tem tornado esse universo, né, científico que a gente cria na nossa cabeça, que é realmente um bicho de sete cabeças. Eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão vai ter plágio, porque senão a BNT vai me perseguir, porque senão vou estar fazendo fora das configuração, ou me orientando não vai querer me orientar mais, porque minha análise de pesquisa é muito intensa, muito problemática. Então, acho que a gente forma esse monstro, assim, desse processo científico, que a gente acaba perdendo a essência. E aí, quando a Débora Diniz, ela começa a escrever como uma carta mesmo, como se fosse em primeira pessoa, como se ela estivesse falando com você, e você ali, por meio daquele texto, você começa a se identificar nesse processo de orientação, é como se ela te desse um mapa, falasse, olha, o que você acha de fazer isso aqui? Ela constrói as narrativas junto com quem está lendo. Não é aquela coisa assim, bom, isso é isso e aquilo é aquilo. Não, o que vocês acham de pensar em uma situação assim? O que vocês acham de esquematizarem dessa forma? Então tem sido um livro assim que tem me acrescentado muito. Eu só pedi essa fala mesmo para eu poder acrescentar já que nós estamos, né, no aquilombamento, para eu poder acrescentar também e poder me expressar um pouquinho. Thiago, você pode colocar nas mensagens o nome do livro, o nome da autora, porque daí fica gravado para as outras pessoas conseguirem. Eu não conheço esse livro, mas já fiquei curiosa. Perfeito, eu vou colocar aqui no link. Eu consegui baixar em PDF, então, para quem quiser também, aí, é claro, né, eu tenho que dar os direitos à autora, mas para quem, né, às vezes não tem condição e pode ler, assim, tem disponível na internet. Não sei se eu poderia fazer um comentário. Eu não, eu tomei conhecimento, a Daniela me convidou para participar da reunião, e é um grupo, pelo visto, né, que já tem alguns encontros, né, e prazer, Kelly, muito obrigada pela tua apresentação. Eu nunca tinha pensado sobre essa questão do orientar, e fiquei impressionada aqui, até mandei para uma colega de trabalho, ela faz doutorado na questão das mulheres nos espaços políticos, né? Ela pesquisa mulheres negras que chegam ao poder, né? E, enfim, tudo isso dentro da política. Eu trabalho hoje, sou professora de língua portuguesa, coordeno uma entidade feminista que se chama Coletivo Feminino Plural, trabalha com enfrentamento à violência contra a mulher, feminicídios. E o nome da minha psicóloga também é Kelly, igualzinho ao teu, então já me identifiquei. A gente precisa, né? E eu gostei muito desse conceito. Eu tenho um ranço com a academia, que a Dani trabalha muito comigo, e isso a gente conversa um pouquinho. Estou fazendo uma especialização na Fiocruz sobre impactos da violência na escola, que é uma coisa que a gente teve um ataque anteontem, que foi mais um, né? E eu comecei a pensar sobre a violência na escola em relação à perspectiva de que no pós-pandemia eu dei aula até 2 meses atrás, eu estava em sala de aula na escola de periferia aqui de São Leopoldo, que é a cidade que eu moro hoje, né, que é uma cidade que foi bastante afetada quinta para sexta-feira. Acho que foi uma das cidades mais afetadas pelo ciclone que passou por aqui. A gente está em situação de calamidade, mas tenho refletido muito, estudado sobre esse tema em relação à saúde mental, principalmente, né, das nossas crianças e adolescentes. Então eu cheguei nessa conversa com a Dani, e a gente troca muito, né, sempre trocou muito, e mais mesmo assim de agradecer, de estar nesse espaço aqui com vocês, de conhecer vocês. O Thiago trouxe uma questão do livro, né, da Débora Diniz, eu anotei para ver se eu consigo adquirir para ler, e tentando me desfazer um pouquinho, e até fico muito feliz de que vocês estejam nesse grupo, estejam na academia,
porque eu achei sempre a academia um espaço muito elitizado, e acho que ainda é. Tenho esperanças que isso se transforme depois de que tudo que a gente viveu no nosso país nos últimos anos, né? Tenho uma grande esperança e penso muito em seguir, né, depois da especialização, nesse tema também de enfrentamento à violência, né, no sentido dessa questão toda que envolve, né, a violência, principalmente doméstica, em relação às crianças e adolescentes das escolas públicas, né? E mais, tipo, também como prevenção. Então, tenho pensado sobre isso e me coloco à disposição de vocês. Aqui tá, para quem entrou depois, como o meu nome é Telacim, eu tô no computador da minha irmã, Karine, e agradecer mesmo aqui, me colocar à disposição de vocês aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sou canoense, mas hoje moro em São Leopoldo e trabalho em Porto Alegre. E montamos um grupo de língua portuguesa para concursos, que eu estou estudando para concursos, e a maioria das pessoas que começa sábado agora, vão estar conosco, assim, nesse grupo, são mulheres negras, né, como eu disse antes, e também está à disposição porque são aulas virtuais. Obrigada. Obrigada pela contribuição, Ricardo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que tem uma mensagem. O Alan colocou. Alan, você gostaria de ler ou a gente pode estar lendo? Vou ler o que o Alan colocou. Oi, gente. Escrevo aqui a pergunta. Essas epistemologias transformam as relações tão consolidadas, hierárquicas e violentas da academia. Vocês poderiam contar um pouco dos encontros de orientação? Claro, claro. Fazer um link aqui com o que a Thaís falou, com o que o Thiago colocou. Tem uma acadêmica que me movimenta muito, é a Beatriz Nascimento. Em uma entrevista, ela falou que ela não gostava de estar ali só naquele lugar, né? E que para ela não fazia sentido estar ali sozinha. E é algo que sempre me movimentou. Minha primeira graduação, tinha eu e minha irmã na universidade, como pessoas negras, isso em 96. Não terminei a graduação naquele momento, fui fazer uma outra graduação em 2006. Aí só tínhamos 3 negros na minha sala, e também ainda era numa sala de 100 e poucos alunos, e também era muito pouco. Então, eu estar sozinha nesses espaços sempre me trouxe muita inquietação, porque são espaços públicos. Se a maior parte da população é negra, a maior parte da população é feminina, porque em determinados cursos nós vemos mais homens brancos. Isso sempre me inquietou muito. Então, isso me levou a trabalhar a partir da educação popular, de uma forma isolada, depois a partir de outros coletivos antes do Teramaxê. Hoje, além do Teramaxê, também eu faço parte de um outro coletivo, que é o Amalgamar, que a gente também trabalha essa questão de inclusão, mas pensando numa perspectiva também de gênero. Então, a gente trabalha com a população majoritariamente trans. Nós temos aqui algumas pessoas aqui da Amalgamar hoje, e isso sempre me levou a pensar, né, como orientar, o que eu posso fazer para estar mudando esse espaço da academia. E eu acho que o primeiro lugar é ter a consciência que esse espaço é nosso, a academia é nossa. Então, nós temos que estar lá, sim. A gente sabe que é um lugar excludente, é um lugar agressivo para alguns corpos, mas é um lugar nosso. Então, por que não estar lá? E eu não quero estar lá sozinha, eu quero estar lá junto com outras pessoas. Por isso que a gente está aqui orientando, e numa perspectiva de educação popular mesmo, né? Pensando em Paulo Freire,
Nós não somos melhores do que quem ainda não chegou. Nós só tivemos a oportunidade de chegar primeiro. Mas antes de nós chegaram outras. E, inclusive, eu peço desculpas que eu não saudei e não pedi licença aos mais velhos, né? Antes de começar a minha fala, então, aos mais velhos, aos que chegaram antes de mim, licença para estar falando. E é isso, e por isso que a gente está aqui e a gente tenta dialogar numa perspectiva realmente horizontal, porque nós não somos melhores, nós só passamos por um processo que talvez outras pessoas não tenham passado. Então a gente fala da nossa experiência, por isso que a gente vai trazer, como no livro, eu não li o livro, mas pelo que o Thiago mencionou, a gente vai trazer essa perspectiva de estar ali, de estar conversando e falando, olha, será que vamos por aqui ou não vamos? O que você quer fazer primeiro? Porque não sou eu que decido, mas o que a gente quer nessa perspectiva de orientação é encontrar o melhor caminho para que os dons daquela pessoa, para que aquela fala daquela pessoa seja conquistada. Eu acho que é isso. Mas, Dani, se você quiser também complementar, e quem também quiser aí falar alguma coisa, fazer pergunta, só levanta a mão. Não quiser falar, escreve no chat, a gente lê. É isso. Alan, eu acho que tu também queria saber como funciona, né? O Itemaraxê é um coletivo formado por estudantes, né? Principalmente foi criado pela Alessandra, Amanda e algumas outras estudantes. Acho que a Kelly também está desde o início, né, Kelly? E elas criaram o coletivo e foram chamando mais pessoas para ajudar. O coletivo basicamente ajuda as pessoas, né, em situação periférica, oriundos de escola pública, mulheres e homens negros, LGBTQIA+, todo mundo que é historicamente excluído, a gente acolhe porque a gente também é. E nesse processo, a gente vai ajudando as pessoas a entender o que é um currículo Lattes, o que é um projeto de pesquisa, como construir um projeto de pesquisa. Dentro do coletivo tem as pessoas que dão aulas de espanhol, de francês, de inglês, porque infelizmente a academia ainda é extremamente elitista, então cobra de alunos de escola pública, apesar de dar o acesso, que eles tenham um domínio de uma língua estrangeira, quando isso é impossível. Então a gente tenta se ajudar nesse sentido, e daí o coletivo provê, né, constrói coletivamente, olha só a redundância da palavra, encontros onde as pessoas aprendem sobre como construção de um projeto de tese, um projeto de mestrado para poder entrar no programa, vão saber identificar programas que elas podem entrar, que tem a ver com os desejos, né, e os anseios delas. E agora, né, eu acho que essa parte dos artigos tem um outro projeto do coletivo que se chama Sankofa, né? E é onde a gente está ajudando as pessoas que já estão, a gente está ajudando pessoas e elas nos ajudando, principalmente, dentro do mundo acadêmico, na construção dos artigos e dos TCCs, dos trabalhos de conclusão de curso. Porque, como eu te disse, a maior parte da galera que faz parte do coletivo, ela não tem acesso, né? Não tem acesso à orientação, ou porque os professores estão sobrecarregados com 500 mil orientandos e daí vão selecionando os preferidos. Então, a gente acolhe essas pessoas para ajudar a construção desses trabalhos de conclusão e também ajuda na construção dos artigos, que é muito importante. A gente fala que a academia é horrível, mas a academia cobra números, cobra performance, cobra resultados, né? E apesar de achar isso extremamente injusto, a gente está dentro dessa máquina e precisa saber lidar com esse sistema. Tem uma frase que a professora Rosane Borges diz, e ela cita Shakespeare para falar do Caliban, sabe? Quando o Caliban fala que precisa aprender a língua do colonizador para que ele possa amaldiçoar o colonizador com as palavras que ele usa, né, com o idioma dele. Então, esse é o nosso sentido, a gente se empodera para poder mudar o sistema por dentro. Pode falar, Léa. Oi, eu me chamo Léa Fá, sou uma mulher branca do Sul, também neurodiversa e artista transdisciplinar. Essa configuração toda, né, é interconectada, né? A transdisciplinaridade, para mim, é essa coisa que barra as fronteiras disciplinares, né? Eu aprendi de música, indo aprender sobre pintura, e aprendendo sobre pintura,
aprendi sobre a natureza e muitas coisas, né? Eu tive uma formação, então, em faculdades particulares, eu fiz gastronomia, então, enquanto fazia música sem nenhuma perspectiva de ganhar com isso, ainda comecei a gostar de uma música estranha, né? Música contemporânea, ruidista, daí não tem mercado mesmo. Então, ficava nesse trabalho solitário com a arte e tinha a comida para me salvar, né? Em alguns momentos houveram intersecções, mas daí, um momento da vida, eu fui fazer uma outra formação particular, foi musicoterapia, uma especialização, lato sensu, que é um pouco forçosa para transformar a musicoterapia numa profissão regulamentada. Então, tinha pouco, né, suporte, porque era só para aumentar números e tinha uma militância ali, né? Não conseguia, enfim, ser uma profissional da musicoterapia, mas me deu vontade de voltar a estudar, né? A neurodiversidade me impedia muito, assim, tipo, eu não passei no vestibular, graças às deusas lá atrás, porque eu pude fazer um outro caminho. Mas aí, agora, com pessoa trans, que está sendo acolhida pela rede Amalgamar, que é uma coisa que está mudando a minha vida efetivamente. Teve um mutirão de retificação do meu nome, junto com, sabe, a gente saiu do cartório, 4 pessoas retificadas. E daí assim, quem estava guiando é a Zayla, que eu falo, ela tem idade para ser minha filha, mas está sendo uma mãe para mim agora, né? Que traz um outro recorte, que está fazendo pedagogia, e daí, voltando para a academia, é que eu, depois da musicoterapia, eu falei, não, mas ainda falta alguma coisa para eu estudar, e daí eu fiz o vestibular, passei meu vestibular primeiro com 30 anos, na 5ª chamada de filosofia, licenciatura. Foi o que tinha, foi o que sobrou, e era o que eu queria. Foi muito legal esse primeiro semestre, foi um pouquinho antes da pandemia, fiz um ano de presencial, aí entrou no remoto, aí teve, enfim, seus prós e contras, e daí eu me mudei para São Paulo, daí o remoto ficou aquela categoria que era o que eu poderia fazer até voltar ao presencial, só que eu nem aguentei esse semestre, porque muita carga, e daí eu tive uma nota que foi muito baixa. E daí eu falar com o professor assim, como assim? Mas é uma prova descritiva. Mas olha, entendemos que você é artista. Só que aqui é outra coisa. Filosofia é descrição, é a BNT, é engenharia de conceitos. Aí eu, nossa, que legal, é de fato, sou artista. E daí eu larguei a faculdade porque apareceu oportunidades para me dedicar. Ano passado, consegui um período de hackeamentos de fundos para distribuir entre a minha comunidade, e a gente se pagou para existir, basicamente. Né? Acabou esse dinheiro e daí acabou tudo. Mas daí, agora voltando para Amalgamar, vendo a trajetória da Zayla e vendo o que eu represento, quais são as portas que estão abertas para mim, que falo inglês, que sei tecnologia, que sou branca, tem portas aí que eu me sinto agora meio que na obrigação de ocupar. Então, eu até aproveito para manifestar publicamente que estou a fim de voltar para essa licenciatura em filosofia e pegar esse canudo para eu estar autorizada para essa sociedade aí. Eu não preciso concordar com eles, mas é esse game que a gente está. Você falou muito bem, Daniela. E para mim, ouvir vocês também é uma força que a gente tem que se convencer, né? Que tem que lutar todo dia, né? Então, queria só compartilhar essa história aqui, grata. Queria saber como é que funciona, talvez alguém que saiba mais desses trâmites acadêmicos, como é que é de regresso acadêmico para ir lá para a USP, não sei, fazer outra prova, estou bem perdidona nisso. Tá bom. Tem uma outra pergunta também aqui. Alan colocou, parabéns pelo trabalho. Nesses espaços de troca, vocês têm os espaços para essas leituras? A gente encontra poucos espaços desses ainda. E também tem uma resposta aqui para a Leia,
seria, se você já tem matrícula, você pode ver os editais de transferência externa. Então, se você ainda, se você só trancou, não desistiu, dependendo do tempo, do prazo que isso ocorreu, dá para fazer uma transferência para uma outra universidade aqui em São Paulo, né? A UFABC, por exemplo, tem um programa de filosofia, ou, como eu acho que o Estado Federal é mais fácil, mas também tem a possibilidade de transferir para a USP e para outra universidade. Mas aí tem que olhar as regras dos editais. Tá? A Dani falou um pouquinho do Iteramaxê, mas só para complementar, o programa de mentoria, ele normalmente acontece no meio do ano, né, de julho, agosto, para frente, porque as provas elas acontecem normalmente no final do ano, e em alguns programas no começo de janeiro, em fevereiro. Então, a gente tem mais ou menos um ciclo de 6 a 8 meses que a gente trabalha para desenvolver essas capacidades. Então, nós não somos ensinados na escola, né, no ensino médio, a montar projetos, a pensar em metodologias, né, e vai para uma graduação e também isso não acontece. Então, esse período é para a gente trabalhar essas questões de, mais ou menos, de metodologia. Como que você vai colocar no papel, como que é a linguagem que é aceita na academia, mas claro que a gente tenta, ao mínimo, não interferir no seu processo criativo. É só trazer uma ideia do que a academia normalmente aceita, para que a gente consiga se inserir nesses espaços. Então, quem não segue o Iteramaxê, por favor, siga a partir do Instagram, porque nós colocaremos lá quando abrir o próximo processo seletivo para esse processo de mentoria. E a gente tem, no primeiro ano, eram poucos mentorandos. Quando eu fiz, nós éramos, se eu não me engano, em 35 alunos. O ano passado, nesse último ciclo, nós tivemos 150. Então, a gente vai abraçando todo mundo e a gente espera que no próximo a gente consiga mais e a gente consiga também pessoas para mentorar. Então, você que está aqui e tem essa disponibilidade, quiser mentorar, também pode se inscrever como voluntário. É isso. Pode falar, Jéssica, fica à vontade. Obrigada, boa noite. Desculpa não ligar a câmera, porque foram 2 semanas tumultuadas, eu estou assim, acabada. Mas o nosso coletivo é muito interessante. Eu conheci porque eu faço políticas sociais na UENF, no interior do Rio de Janeiro. Então, eu estou distante de alguns de vocês, acho que próximo a outras pessoas. Mas na turma tem os estudantes especiais, que são pessoas que se inscrevem numa disciplina e a pessoa vai cursando a disciplina no período, né, e conseguir a nota, ela pode incluir, se ela conseguir passar no processo seletivo do mestrado, do doutorado. E aí, alguma dessas pessoas, no primeiro semestre, estava muito mais atenta a fazer disciplinas, né, no meu processo, mas esse semestre, muitos estudantes especiais pediram ajuda. E aí eu fui me dar conta o como é realmente muito difícil, né, conseguir entender os editais e tudo que é pedido naqueles documentos. No meu primeiro ano, já estou no segundo ano do mestrado, estou para terminar. No meu primeiro ano de mestrado, eu fui representante da turma, dos mestrandos, e aí eu fui responsável por editar o edital de entrada para os cotistas, que até então no meu curso, por exemplo, você tentava por cota e eles nunca te davam nenhuma resposta, nenhuma lista, tipo assim, a lista dos cotistas, não existia isso, você entrava, você não entrava e você nem fica sabendo. Eu falei, como que isso é possível? Como que a gente vai saber quem é cotista? Aí, para ter uma noção, na faculdade tem em volta de 1.800, 1.600 pós-graduandos e só tem 11 cotistas. Então, assim, parte, né, porque a gente sabe que o processo seletivo é muito difícil, e em parte também porque a gente sabe que os programas de coordenação pouco estão se importando em saber quem são os cotistas, muito menos em política de permanência.
Então, isso já é mais um motivo, se só tem 11 cotistas, não precisa de política de permanência nenhuma, tá tudo bom, tá tudo certo. E aí, mas com esses dons especiais, aí eu fui pesquisar na internet se existia algum tipo de mentoria, não sei, ajuda, que pudesse, cursos, qualquer coisa que me desse uma ideia de como eu pudesse ajudar essas pessoas. Aí eu achei a inscrição para ser mentorando, para fazer parte do ciclo, e aí, tipo, no último dia que eu vi, gente, sabe aquele negócio faltando 10 minutos para acabar? Aí eu falei assim, não, vou me inscrever. E aí eu passei, eu fiquei muito feliz. Então, está me ajudando no processo de conseguir também desconstruir essa metodologia, porque a gente realmente é formatado. Então, eu estou num processo que eu estava muito formatado e estava atrapalhando a minha criatividade. Então, assim, está sendo um processo reverso dessa escrevivência de desformatar essa formatação da academia que é maçante. Mas também passo porque eu quero conseguir ajudar o pessoal que é aluno especial a entrar no processo do meu programa, que é bem chatinho, tem prova e tal. E aí está sendo um pouco disso também, né? Aprender fazendo. É isso. Para isso, parabéns, foi muito legal. Mais alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Kelly, Quem eu não entrou sei, depois, não sinta-se à vontade. eu vou me colocar à disposição, não sei se tem um grupo de WhatsApp. Eu vou voltar para os meus cadernos aqui, porque eu tenho prova domingo de concurso. São 33 leis para estudar, então eu tô cada dia uma lei, né? Leia, quando você falou que você fez vestibular com 30 anos e que há muito tempo, não sei o que, eu imaginei, nossa, ela deve ter uns 60 anos, né? Porque. E não tem cara. Mas é isso, a Dani sabe também da trajetória. Eu demorei 13 anos para me formar na graduação. Eu não me arrependo, porque eu entrei para o movimento estudantil, daí atrasou um pouquinho, né, Dani? A gente foi trabalhar, foi fazer outras lutas aí, tudo bem. E me especializei mesmo na questão da sociolinguística, né, de que a nossa língua não é uma língua morta, que a gente tem que respeitar, enfim, tem que seguir as regras acadêmicas, e que eu odeio. Quando eu dou aula de português, eu digo para os meus alunos, eu também odeio português. Eu odeio a gramática, na verdade, porque ela foi nos impostas, ela foi nos enfiada a goela abaixo pelos portugueses, né? Ela é a mesma de 500 anos atrás, e é ridículo, e isso é horrível, a gente tem que sempre pensar nessa perspectiva. Então, eu estou à disposição de vocês, quero agradecer o convite aí, a Dani, prazer conhecer todos, eu vou seguir procurando vocês no Insta, também já estou seguindo lá o projeto e estou à disposição. Minha profissão é fazer correção ortográfica, a língua portuguesa, é a leitura, a escrita, e quem precisar de ajuda para alguma coisa nesse sentido, apesar de eu não ser uma acadêmica, tá, Lé? Mas eu faço isso com o maior prazer, e leio com o maior prazer, e faço a correção que tiver que ser feita, enfim. Estou à disposição para isso, tá? Um beijo grande, Leia, pode me usar, fica à vontade. Gente, eu leio filosofia e eu tenho que, tipo, fui ler Ana Arendt, eu tive que voltar 15 vezes no primeiro, sabe? O primeiro capítulo, e é um negócio insano, mas é isso, né? A gente vai e segue juntos aí na luta. Estou à disposição desde aqui do Rio Grande do Sul. Um beijo grande. Obrigada, vou voltar para os cadernos aqui. Tchau. Obrigada. Eu queria colocar uma questão para quem está aqui nos ouvindo, né, e pensando, eu não sou acadêmica, não estou na academia ainda, eu não tenho como ajudar. E não, sempre tem, né, porque cada um é dotado ali de, como eu coloquei, né, cada um é dotado de um dom. Eu vou dar como exemplo a Isabela, que também está assistindo aqui. A Isabela está na graduação ainda, e ela participou do coletivo como mentora de inglês, porque ela tem a capacidade de mentorar nessa questão. Então, a tela, eu não estou na academia, não está na academia, mas faz um trabalho muito legal, né, em português, e tem capacitação para desenvolver esse trabalho, tem experiência, então por que não?
Então, quem está aqui quiser trabalhar conosco, sinta-se assim, nós vamos nos sentir muito agraciados de ter vocês, tanto como mentores, como mentorandos. É só Até lá no Insta. parte da filosofia, eu gostaria de compartilhar os meus insights, até por esse fato de chegar por outra via. Desculpa te interromper, Kelly. Tranquilo. Mas isso, né? Esses outros caminhos para chegar no conhecimento, né? Eu numa perspectiva bem romântica da minha parte, eu gostaria de que nesses tipos de militância, que no futuro a gente pudesse criar outras formas de avaliação, porque uma pessoa não da escrita possa desenvolver o seu pensamento, né? Imagina uma pessoa guarani, já tem que aprender português, e daí tem que aprender a sair da tradição oral para entrar no pensamento escrito, e é desvalidado o pensamento oral. Eu tive uma colega lá na UFSC que, assim, falou isso com muita propriedade na minha cara, e daí aquele, sabe, começou a desmoronar, assim, tipo, gente, as coisas estão muito erradas, né? Mas é isso, se a gente quiser mexer aí dentro, a gente vai ter que estar lá dentro, né? O Krenak fala sobre isso, né? Uma forma de genocídio do pensamento da epistemologia indígena talvez seja a inserção do indígena na graduação. Justamente por isso, de ter que deixar o seu pensamento, que é comum, que é próprio da comunidade, para se tornar acadêmico. E o que a gente tenta é fazer o processo inverso. A gente entrar na academia para mudar a academia, para que a gente possa trazer as nossas epistemologias que são próprias da nossa comunidade indígena, nossa comunidade LGBTQI+, nossa comunidade preta, de religiões que não são socialmente aceitas. Então, a gente tenta trazer a gente, a nossa cara para a academia, para que isso seja um espaço seguro para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades. Queridos, fiquem à vontade, essa é uma roda de conversa, a gente quer ouvir vocês, se quiserem fazer mais perguntas também, fiquem muito à vontade. Pode falar, Lu. Oi, gente, boa noite. Eu vi que vocês estavam com a divulgação, né, para mentorar a questão de idioma. Embora eu seja formada em letras em inglês, eu não me sinto confortável para mentorar essa área, em função de ter tido umas perdas cognitivas para adoecimento e tal. Mas, assim, uma coisa que você falou, eu acho que foi você, que me interessa muito, que é uma coisa que eu costumo fazer com amigos já, que é auxiliar na leitura e preparação de projeto para entrar em mestrado, doutorado, ou projeto de TCC, leitura de TCC. Eu estou num grupo um podcast de mulheres negras e de vez em quando aparece alguém pedindo socorro, aí já meio que orientei um TCC que eu não sabia nem do que se tratava, mas tipo, eu tenho que entregar depois de amanhã, então assim, sai de 10 páginas para 80 em 3 dias, sabe? Difícil, sabe? Umas loucuras assim, justamente pelo que vocês já falaram, né? De nem todo mundo tá com tempo, nem todo orientador. Às vezes não é nem má vontade, às vezes é sobrecarga mesmo, né? Porque tem gente disposta, mas assim, é humanamente impossível, principalmente em lugares em que fica um professor responsável por uma disciplina de TCC, por exemplo, que eu já vi essa maluquice, uma pessoa responsável por 40 TCCs, tipo, é fora da realidade, né, em termos de como você vai orientar com qualidade, como você vai fazer aquelas leituras, né, porque não tem só essa disciplina para dar. Então, assim, eu não sei se em algum momento vocês abrem seleção, mas, assim, do que eu sei fazer, do que eu posso estar colaborando, me colocando à disposição, é algo que eu faço com relativa facilidade, essa coisa de leitura de edital, assim, não é só a minha neurodivergência que me colabora, mas eu sou uma rata de edital, de
de ler com determinada atenção, facilidade. Parece besteira quando a gente fala, mas, por exemplo, uma colega que entrou no mestrado, está quase se formando, mas ela quase não ia entrar, ela pediu para eu ler o projeto dela 2 dias antes da entrega. Primeiro parágrafo do projeto dela, ela já ia ser barrada, porque dava para identificar quem era que estava escrevendo, embora não tivesse o nome, entendeu? Isso era o básico que estava no edital, você não pode estar identificado. E, assim, parece uma coisa muito primária, né? Mas assim, passa. São coisas que passam, né? Principalmente quando a gente está escrevendo o nosso texto, né? Então, assim, tenho alguma experiência com isso, gosto de fazer, gosto de ler o texto dos outros, mais do que o meu. E tenho alguma experiência com artigo também, então se puder estar colaborando com isso, assim, as áreas que eu trabalho, eu sou psicóloga de formação, mas tenho mestrado não importa tanto, mas doutorado na área de artes, misturando um pouco arte com psicologia, então arte cênica, cinema, literatura, estou fazendo um 2º doutorado agora na literatura, pesquisando caracterização, pesquisando gênero e sexualidade, raça, né, pesquisando caracterização de mulheres negras, então esses atravessamentos, assim, específicos, posso estar colaborando. Estou enfiada no meu curso na Comissão de Ações Afirmativas, para a gente tentar mudar a cara do curso, porque eu estou no Sul, eu estou em Florianópolis, então, assim, é um curso extremamente branco, cheio de homem branco, cheio de privilégios, que só querem ver a si mesmos e ouvir a si mesmos, e não está dando, né? Eu tenho uma perspectiva pessoal que, assim, quero entrar nesse meio sim, mas para ajudar a implodir, sabe? Para tirar essa estrutura rançosa que não dá mais, que não é diversa e que não permite nada além do que o reflexo desse homem branco padrão. Que eu puder estar colaborando para botar uma bombinha ali para ajudar a explodir esse negócio de dentro, para poder reestruturar, sabe? Para trazer mais gente, porque é isso, eu estou na Comissão de Ações Afirmativas para fazer esse trabalho, né, para ajudar a criar um edital também de entrada e de permanência, porque a bolsa é importante, né, senão a gente não se sustenta ali dentro, ainda mais numa cidade, né, racista, num sul racista, que é racista mesmo, e não dá para a gente ficar negando, e que torna tudo muito mais difícil, né, tudo muito mais penoso, então... Se puder estar colaborando, né, de alguma forma aí, estou por aí, e estou disponível no que for possível. Posso dar um depoimento complementar em relação à questão da branquitude? Tem um lugar específico de fala, de ser do Sul, né, de ter no meu DNA tanto a corrente Guarani quanto fascista, nazista, né, e conviver com essa contradição. Desde sempre, menina punk, né? Então, com essa contradicto, mas dentro da bolha da branquitude. No meu histórico escolar, eu tive mais ou menos, aumentando, eu tive 5 colegas não brancas. Com que referencial que a pessoa vai reconhecer uma pessoa não branca como pessoa? É foda. É foda, e eu falo isso, entendeu? Porque eu sou sincericida de olhar meus próprios podres. É muito fácil ficar olhando, lá os esquerdomachos e tal, né? Mas o que eu posso estar reproduzindo no meu dia a dia? E daí, assim, eu venho para São Paulo desde os 16 anos, de carona, maluca, assim, e uma imagem que é muito marcante para mim é descer na Barra Funda e ver aquelas pretas lindas, tipo, sabe, com aqueles dread foda, porque, entendeu? As pessoas não brancas do Sul estão completamente marginalizadas, está muito longe de ter qualquer cidadania, né? Então, São Paulo, essa diversidade da cidade, de ter um monte de imigrante, um monte de lugar, sempre foi um lugar que me fez me sentir à vontade. Eu tive que vir para cá para poder transicionar, né? Tenho a sorte de ter tido um acolhimento de pais que votaram no Bolsonaro, mas me chamam no feminino ainda. Então, essas contradições que a gente tem que conviver, né? E daí volta a dizer, poxa, eu com este lugar de fala específico, as brancas vão me ouvir mais do que se eu fosse preta, né? Então eu tenho a obrigação de fazer esse trabalho pedagógico para as brancas, né? Para os brancos, mais que para as brancas até, na verdade. Porque tem isso, né? Hoje em dia eu sou tratada como mulher, suficientemente, posso dizer assim. E daí eu vejo as coisas que aconteciam
Assim, as coisas que acontecem quando eu era um menino e que passava muito batido, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Agora eu consigo ver os dois lados, e daí é muito louco, eu fico assim, cara, tem um trabalho aí importantíssimo para fazer, sabe? Eu preciso, entendeu? Fazer meu trabalho também do afeto, porque eu estou no movimento de muitas coisas ao mesmo tempo, e daí eu fico sempre no limite de um dia estar engatilhada e lacrar com a pessoa errada e perder um trabalho, ou, né? Coisas do tipo. Então, tem que aprender a lacrar na elegância e, tipo, poxa vida, eu acho que nessa sociedade onde eu posso estar fazendo isso com maior, né? É dentro mesmo, né? Não é dentro, mas, tipo, usando esse carteiraço do canudo, sabe? Pelo menos essa licenciatura eu preciso terminar. Então, tipo, é uma coisa que é muito recente para mim, essa, tipo, vontade, e ter parado nessa reunião, assim, tipo, parece que é o universo falando, vamos lá, Léa, tá na hora. E muito foda te ouvir, viu, Lu? Assim, tipo, eu sinto muito por você estar aí, na verdade, porque é bem pesado. Não é um projeto fascista em curso, né? Ele já foi executado. É isso, deixa aqui. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, Leia, a gente precisa de mais pessoas trans, de mais pessoas negras, de mais pessoas migrantes, de mais pessoas refugiadas dentro dos espaços acadêmicos, porque toda essa matriz de pensamento eurologo falocêntrica, né, desses caras, desse pensamento europeu, ele precisa ser modificado, mas a gente vai modificar quando a gente conseguir colocar essas, quando a gente conseguir se desconstruir. E o processo de desconstrução da colonização, a psicóloga vai poder ajudar. É um negócio muito dolorido e muito difícil, né? Principalmente para quem tem esse privilégio, assim, uma mulher branca de uma comunidade, né? Que conforme o fascismo. É complicado sair dessa bolha, né? Então, assim, deve falar, ela é uma mulher branca. Sou, mas eu uso hijab. O hijab, ele me racializa. Então, algumas pautas são comuns com mulheres do movimento subalterno. Então, aquela coisa que a gente sofre de entrar num lugar e o segurança entrar atrás, e você não conseguir acessar uma vaga de emprego mesmo que a gente vive melhor, são coisas que perpassam a gente tá junto. Obviamente, é bem diferente. De novo, não somos mulheres negras, né? E o que cabe às mulheres brancas dentro do movimento é usar o nosso local de privilégio para dar força para as nossas companheiras, sem esquecer que a narrativa é delas, né? A gente também tem que ter essa consciência, né? Então, estamos aqui para apoiar. Só para empurrar, só para fazer barulho, ajudar a bater nos caras, e é isso aí que a gente tá aí. Pode chamar pro barraco. A gente não pretende fazer uma escala, né? Assim, quem sofre mais, qual que é a população, né? Qual que é o grupo que sofre mais? Não. A gente se irmana na nossa dor, mas a gente também se irmana naquilo que a gente tem de pontes diferentes. Porque a gente não é só sofrimento. A gente tem, sim, qualidades. A gente tem outros olhares que, às vezes, eu tenho uma perspectiva e vem uma outra mulher que também é negra e tem um outro olhar. Aí, quando eu vejo um projeto novo, falo, nossa, que interessante, eu não tinha pensado nisso. Isso motiva a gente a querer mais, a aprender mais. Então, a gente aprende muito quando a gente está mentorando, porque a gente percebe perspectivas diferentes, visões de mundo diferentes que a gente não tinha visto. E estava ali e a gente não percebeu. Então, mentorar não é uma questão de coitadinho, eu vou ajudar o próximo. Não, não é isso. É uma questão de justiça social, porque todos deveríamos estar ocupar esses lugares de uma forma muito mais acessível. E, para além disso, é uma forma da gente compartilhar vivências.
e aprender com o outro, né? Então, todas as falas de vocês são muito importantes. Assim, parafraseando aí o ministro dos Direitos Humanos, né? A vida de vocês é muito importante para nós e falo isso de forma muito sincera, porque realmente para mim não faz sentido nenhum eu estar só em lugar nenhum. Para mim só faz sentido a minha vivência se eu estou em comunidade. Então, mentorar é isso, é estar em comunidade. A partir dessa comunidade, a gente materializar os nossos sonhos. Né? É um pouco disso a nossa vivência. E, Lu, nós ficamos muito gratas aí com a sua disponibilidade. Pode se inscrever a partir do Teramachê, do Insta, mandar uma mensagem para a DM, e a gente vai conversando, né? As pessoas responsáveis por essa questão que vão estar conversando contigo um pouco mais sobre como fazer essa mentoria e também lembrando que é um processo virtual. A mentoria, o Itaramachê, ele funciona de forma virtual. Então, não tem nenhum problema de estar no Sul. Nós temos mentores que nem no Brasil estão, né, que estão estudando fora. Então, é muito tranquilo. A gente tem alunos do Sul, a gente teve alunos esse ano do Nordeste. A gente consegue aí, trabalhar de uma forma virtual. É isso. Pode escrever de novo o Instagram no chat? Gente, é tipo um presente das deusas isso, cara. É sério, eu acabei de vir de um encontro com uma amiga que eu estava falando sobre isso. E eu não esperava estar nessa reunião agora. Tô aqui porque é o horário da reunião da Amalgamar, e daí, tipo, no grupo estava o link daqui. Eu entrei na escondida, no escuro, e de repente fez demais. Tô emocionado aqui, gente. Obrigada, Leia. Obrigada. Importante vocês estarem aqui. Mais alguém? Nós temos um tempinho muito rápido para a gente dar o nosso teste de horário. Eu vi que algumas pessoas entraram depois, né, da apresentação. E eu queria, se tudo for tudo bem para vocês, retomar a apresentação, só dois slides, para quem entrou depois ter acesso. Tudo bem? Você põe de novo, Dani, por favor? Então, é que eu peguei o WhatsApp, não verem quando a fofoca dos grupos. Ele já. Tá bom. Desculpa, tá, gente? É que é muito grupo e eu ia passar vergonha com os cards. Super entendo. Alguém tem mais alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta? Fiquem muito à vontade. Então, vou só comentar algumas coisas. Para quem entrou depois, não conhece Teramachê,
é um coletivo. Iteramaxé, a palavra, ela vem do Yorubá, ela significa resistir e preservar. É um coletivo que foi criado em 2019, hoje ele é um Instituto Iteramaxé. Ele tem como objetivo a formação de mentorandes no processo preparatório para os exames de seleção de pós-graduação, mestrado e doutorado. E, diante da necessidade de inserção, nós começamos a observar que existem uma defasagem de algumas metodologias na graduação. Então, esse ano nós fizemos uma parceria com o Pro Bono, Instituto Pro Bono, para auxiliar no desenvolvimento ali de artigos para quem ainda está na graduação. Então, o Iteramaxé, ele vai se moldando e se readequando conforme aí as necessidades. Pode falar. É isso, Kelly? Isso. Pode passar, pronto. Como tem algumas pessoas que chegaram depois, pode deixar. Eu vou falar um pouquinho. Volta Dani. Muitas pessoas que já ouviram que é filosofia Ubuntu, eu sou porque somos, mas eu vou trazer um pouquinho muito rápido alguns termos para a gente entender o porquê orientar. Ubuntu é uma palavra que é a raiz da filosofia africana, é uma palavra de origem bantu. Ela é formada por duas palavras, que o Bu, que evoca a ideia de existência, seria uma energia, tu, que é a forma com que essa energia se concretiza, como ela vai se materializar. E essa energia, ela tem uma ideia mais específica quando ela é designada com a palavra Umu, que seria mais do que a gente conhece como vida. E essa palavra, né, Umu, quando ela se junta com tu, ela traz uma existência, uma concretude de um resultado mais específico. Ela significa a emergência do ser humano. Então, o Muntu é o ser humano. É um ser humano que tem que é gerado a partir daquela energia que é o Bu, que se assume de forma concreta no Muntu, né, e passa a ter uma vivência a partir do Umo. Então, o Muntu é o ser humano. Pode passar. Iorim é uma palavra que significa cabeça, que é o lugar de conexão entre o Muntu, entre o ser humano, e o Bu, que é essa energia, que é a sacralidade. Esse Iorim é o lugar onde é a nossa cabeça, é o lugar onde abrigam os orixás, mas também é um lugar, se a gente pensar na perspectiva do cristianismo, um lugar que exerce um culto racional a Deus. E é também um lugar de produção intelectual, é um lugar de produção da identidade e de encontro intercultural. Pode passar. Pode passar para outro. Aí a gente acaba caindo na palavra orientação, que é a junção do orientar com o nosso ori, com a nossa cabeça. Então, orientar é mais do que indicar um caminho, é estar em comunidade. Então, eu queria deixar isso para quem chegou depois, né? Para quem entender o que é para o Iteramaxé orientar, que é isso. Tratar de uma forma com muita responsabilidade, entendendo que o nosso ori é sagrado e o que o nosso ori desenvolve através dos dons é sagrado. E por conta disso, é importante a gente trabalhar de uma forma com muita ética, com muito afeto, porque o afeto cura, e estar em comunidade para que seja concretizado os nossos sonhos, os nossos desejos, e dentre eles o de estar na academia. Pode tirar, Dani. Eu quis só
repassar essa apresentação, os tópicos da apresentação de uma forma muito rápida, porque eu vi que muitas pessoas entraram depois, né? E que para que as pessoas entendessem ali a epistemologia do que para a gente de Teramaché é o orientado. Novamente, obrigada pela oportunidade. Nosso tempo está acabando, nós temos mais 10 minutos, então, quem quiser fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, e eu agradeço a oportunidade, depois é contigo, Daniel. Tá mudo, Dani. Nada? Agora sim. Agora sim. Mas então, Tá mudo de novo. já volto. Questões de tecnologia, a gente está sujeito a isso. Acho que ela vai sair e entrar de novo para poder ser ouvida. Vamos lá. Alô? Agora deu? Eu não vou nem me mexer para o microfone não estragar. Quero dizer que foi um prazer estar aqui, conhecer a todas, todes e todos. Espero ver vocês no Itemaraché como mentorandes ou mentorandos, né? Ajudando nessa construção coletiva, colaborativa. Foi um prazer. Eu deixei meu e-mail ali, se alguém quiser entrar em contato, mandar e-mail, mandar nudes não, vai mandar um e-mail, né? Para a gente conversar, trocar uma ideia ali no chat, vou botar de novo. Sigam o Itemaraché nas redes sociais. A Kelly também. Mandem e-mail para ela, que ela adora responder e-mail da gente, adora trocar e-mail. Podem seguir. Espero ver todos nos ambientes acadêmicos. Precisamos de vocês lá. Precisamos da gente lá também. E não se desesperem, caminho universitário da pós-graduação dentro de uma universidade pública. Mas ele não precisa ser assim, porque a gente tem uns aos outros, né? Então, se a galera quer ficar sozinha, quer sofrer, aquela coisa, venham para o nosso coletivo. Estamos sempre de corações e braços abertos. Foi um prazer mesmo, tá? Muito obrigada, Amanda e a Alessandra, pelo convite. Espero continuar a conversa com vocês em outros espaços. Um abração. Eu coloquei também meu e-mail. O Insta é um elefante, tá? Então vocês não vão ver minha carinha, mas vão ver um elefante ali. E meu telefone, fiquem à vontade também para mandar mensagem. Eu prometo que eu respondo. Pode ser que eu não vá responder na hora, mas eu vou responder, tá? E muito obrigada pelo tempo de vocês, por compartilharem esse momento conosco. E mais uma vez agradeço ao Iteramachi pela oportunidade, né, de vivenciar nesse coletivo. E agradeço também, saúdo aqui os mais velhos, os ancestrais e aos mais novos. Muito obrigada.